Olá pessoal, espero que estejam todos bem. Estamos aqui para mais uma aula de Geografia do sexto ano, tá ok? A nossa aula de hoje é sobre o espaço geográfico. Nela, a gente vai ter que retomar algumas coisas da aula passada sobre paisagens, porque o espaço geográfico é composto por essas paisagens. Então aquilo que nós aprendemos na última aula tem que ser lembrado para a aula de hoje, tudo bem? Vamos seguir no slide. Tá lá. O espaço geográfico, tá? É onde ocorrem as interações dos seres humanos. Muitas pessoas o colocam como sendo um palco, né? O lugar onde o ser humano faz suas ações. Mas essa não é uma definição adequada. Vamos ler o que o slide traz para a gente. A palavra espaço tem vários significados, entre eles o de espaço sideral, dado ao conjunto de estrelas, planetas, satélites, etc. Então a gente vê que espaço, a palavra em si, nós utilizamos para várias coisas, não só para falar de termos geográficos. Novamente no slide. O espaço geográfico é um conjunto integrado de paisagens resultantes dos fenômenos naturais e da ação humana ao longo do tempo. Observe o esquema ao lado. No esqueminha a gente tem a formação do espaço geográfico. Então, de um lado, nós temos a ação da natureza e do outro, o trabalho humano. Como nós falamos na aula passada, nas paisagens, nós temos paisagens naturais, aonde a natureza age, né, lentamente ou rapidamente, transformando essa paisagem, e temos as paisagens culturais, que são aquelas que o ser humano já transformou, né, e que continua transformando. Então a junção de todas essas paisagens, né, e desses elementos é que formam o meu chamado espaço geográfico. Então eu tenho dentro dele elementos naturais, elementos culturais e os elementos invisíveis. Lembram destes? Que eram aqueles quando nós chegamos a um lugar, sentimos um cheiro, ouvimos um ruído, né? E nos remete a uma paisagem. Esses são os elementos invisíveis, tá ok? Então, basicamente, o espaço geográfico é onde se dá a interação entre o ser humano e o meio natural. Seja através, por exemplo, de um fenômeno natural que modifica as nossas vidas. De repente, numa determinada região, você tem um tornado, né? um movimento de ventos muito rápidos e acabam ali destruindo casas e tudo mais, trazendo prejuízos, modificando aquela paisagem. Então eu tenho nesse exemplo de modificação da paisagem através de um evento natural. Ele modificou uma paisagem antrópica. E eu posso também ter uma paisagem antrópica, né? Uma paisagem natural que seja modificada pelo ser humano, tá? A exemplo, a construção de cidades, pontes, rodovias. Então, há esse conjunto todo, onde todas essas ações acontecem, é que eu denomino espaço geográfico. Cada espaço pode ter diferentes formas ou funções, conforme a atividade principal que nele se desenvolve, lazer, comércio, moradia. Os espaços também podem mudar de formas e funções. Por exemplo, um bairro que tenha tido no passado a função predominantemente industrial, anos depois pode ser um bairro residencial. Isso é muito comum nos grandes centros do Sudeste. Você tinha áreas que antigamente eram compostas por empresas, essas empresas se mudaram, esses espaços ficaram vazios, ociosos, alguns foram derrubados, né, e deram origem a casas, teve uma transformação completa, outros não. Outros eles aproveitaram, por exemplo, esses barracões onde funcionavam essas empresas e deram uma nova utilidade a esse espaço, tá? Isso tudo acontece dentro da interação que o espaço nos proporciona, que o tempo nos proporciona, né? A paisagem, ela não é imutável. O espaço geográfico acompanha essas transformações, sejam de ordem natural ou de ordem antrópica, de ordem cultural, movidas pelo ser humano. No slide tem uma definiçãozinha que está ali, ó. A geografia estuda os espaços ocupados e influenciados pelos seres humanos,
seja o espaço geográfico, que é construído e reconstruído constantemente pelo trabalho humano e pela natureza. Pessoal, pensa no seguinte, no passado, as civilizações antigas, hoje nós temos escavações, por exemplo, que vão achar cidades que estão soterradas a metros de profundidade. Num período passado, aquilo foi o palco das atividades humanas. As transformações da paisagem se davam naquele momento. Alguém foi lá e enterrou aquilo? O ser humano foi lá e enterrou a paisagem? Não. Esses lugares foram abandonados, né? A natureza por si só foi sedimentando, isso é muito comum em países do Egito, tudo mais, em países do Oriente Médio, descobrirem civilizações que estão enterradas. A areia recobriu a areia das dunas, como elas se movem constantemente, recobriu esses lugares, né, e transformou essa paisagem. Olha só como a dinâmica da paisagem é diferente em consideração aos aspectos geográficos dos diferentes lugares da Terra, tá? Vamos para o slide novamente. De um modo geral, pode-se dizer que o espaço geográfico reúne os resultados das atividades humanas, sendo produto e agente do processo de construção e transformação da sociedade. O espaço geográfico se difere do espaço natural em função do fato de o último não sofrer diretamente as consequências das práticas econômicas, sociais, culturais e cotidianas presentes nas sociedades, envolvendo tanto o meio rural quanto o meio urbano, tá? Agora é o seguinte, no próximo slide tem um esqueminha para a gente memorizar essa questão de espaço geográfico, tudo bem? Vamos prestar bastante atenção. Tá lá, espaço geográfico. Então ele começa nos conceituando, dizendo o que é o espaço geográfico, tá? O espaço geográfico pode ser definido por todas as diferentes paisagens que existem. É determinado por sua formação como motivo de sua aparência e intervenção da sociedade é determinado por sua formação, o motivo de sua aparência e a intervenção da sociedade de modo na vida das pessoas, dentre outros. Uma vez que compreende a investigação do espaço e assim tem como estudo a geografia. A geografia, pessoal, por estudar o espaço, ela vai compreender todas as dimensões de espaço geográfico, tá? O espaço geográfico brasileiro, por exemplo, ele vem sendo alterado ao longo dos séculos. Se nós pensarmos desde a colonização do nosso país, o primeiro espaço a ser alterado foi o litoral, onde, por exemplo, madeira foi extraída para levar aos países europeus, né? A Mata Atlântica, que é aquela faixa no litoral do Brasil, basicamente foi totalmente destruída ao longo dos ciclos econômicos brasileiros, tá? Seja ele o ciclo da cana, o ciclo da extração da madeira, ou do pau-brasil, né? Ciclo do café, que também teve parte do litoral. Tivemos também muita agropecuária, né? Muita pecuária extensiva no litoral do Brasil. E isso foi transformando esse espaço. Então a gente vê que as transformações econômicas, elas também influenciam no espaço geográfico, tudo bem? Vamos para os nossos exercícios. Exercício 1. O espaço geográfico é fruto de um processo que ocorre ao longo da história das diversas sociedades humanas. Dessa forma, representa interesses, técnicas e valores dessas mesmas sociedades, que o constroem segundo suas necessidades. Então, é possível dizer que ele reflete o estágio de desenvolvimento dos meios técnicos de cada sociedade. No trecho acima, o trecho acima observa a noção de espaço geográfico vinculado. Alternativa A, ao emprego aleatório de ferramentas desprovidas do seu contexto. Alternativa B, a ideia de que a sociedade é reflexo do meio em que vive e que nele se reproduz. Alternativa C, a história da humanidade, limitando esse conceito à justa posição do passado. E alternativa D,
a utilização das técnicas para a produção da sociedade e suas especialidades. Pessoal, basicamente essa questão é interpretação, né? O mínimo de conhecimento geográfico já bastaria para a gente responder, tá ok? Vamos à resposta e aí a gente já explica. Alternativa D, utilização das técnicas para a produção da sociedade e suas espacialidades. Vamos ver por que as outras alternativas estão corretas, tá? A alternativa A fala do emprego aleatório de ferramentas desprovidas de contextos. Não, toda tecnologia empregada está dentro de um andar histórico, tem uma sequência lógica dentro disso. Então essa alternativa é desconsiderada. Alternativa B, a ideia de que a sociedade é o reflexo do meio onde vive e nela se reproduz. Sim, em termos ela está correta, nós somos reflexo, né, do nosso meio. Só que quando eu falo de espaço geográfico, não abrange só a questão social e os outros espaços onde o ser humano ainda não interferiu. Então ele também está fora de contexto. E a alternativa C, a história da humanidade, limitando esse conceito à justaposição do passado. As transformações não ocorreram só no passado, elas ocorrem até os dias atuais, né? Nesse exato momento, enquanto estamos aqui gravando nossa aula, assistindo nossa aula, nós temos, por exemplo, transformações ocorrendo em outros lugares, seja da nossa cidade, do nosso estado ou do próprio país. Tudo bem? Então, eu não posso associar o espaço geográfico somente às transformações do passado. Pergunta número 2. Assinale a seguir a alternativa que melhor indica o conceito atual de espaço geográfico. A. Compreende o substrato superficial, onde habitam os seres terrestres. B. Abrange o meio físico da Terra e suas dinâmicas naturais, tais como clima, relevo e vegetação. C. É o resultado da interação mediada pelas técnicas entre as práticas humanas e suas sociedades com a superfície terrestre e seus elementos. E D. É tudo aquilo que pode ser contemplado pela visão em um ambiente imediatamente próximo. Vamos para a resposta. Alternativa C. Por que A está errada, pessoal? Porque o espaço geográfico não é só o substrato superficial da Terra. Todas as interações que nós temos, né? Nós falamos até da questão invisível, de um cheiro, de uma paisagem, alguma coisa assim que nos remete a transformações, às mudanças do dia a dia, né? Os sons dos lugares. Então, não é só na superfície terrestre. Tem toda uma questão extra envolvida aí, tá? Todos os outros espaços. O meio físico da Terra e suas dinâmicas, como clima, relevo e vegetação. E os aspectos antrópicos, né? E os aspectos culturais estão fora da alternativa B. Por isso ela está errada. E a D diz que é aquilo que pode ser contemplado imediatamente próximo à nossa visão, que nós enxergamos. Não, o espaço geográfico é mais que isso, tá? Então a alternativa que cabe a resposta é a C. Terceiro, aqueles onde as ações humanas estão evidentes são chamados de espaços humanizados. Essa frase nos explica que, alternativa A, o ambiente humanizado nunca foi mexido. Alternativa B, o ambiente humanizado, também conhecido como ambiente cultural, é transformado pela ação humana. Alternativa C, o ambiente humanizado é o que busca imitar a natureza. E a alternativa B, o ambiente natural é aquele que foi transformado pelo homem. Bom, pessoal, essa também é bem facinho, né? Só pode ser a alternativa B. Nós falamos disso na aula passada e nessa aula. Espero que todos tenham aprendido hoje mais um pouquinho e vejo vocês na próxima aula de Geografia. Um abraço.